Oi. Primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Salmo capítulo 119, versículo 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Amém. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão do dia 28 de setembro de 2016. Passa ao secretário para a deliberação da ata. Ata da sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2016, processo 3365/2016, ficou à disposição de todos os vereadores e, não havendo nenhuma retificação a ser feita, está apta a ser aprovada nesta sessão. Assim sendo, em discussão a ata do dia 28 de setembro. Em discussão, em votação. Presidente, vereador Oeste está votando. Presidente, concluída a votação, 11 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Ata aprovada. Secretário, leitura do expediente. Ofício número 304, processo 3488, indicações 1403 a 1406, solicitação ao Poder Executivo Municipal de diversos vereadores. Presidente, concluída a leitura do expediente. Novo vereador, orador inscrito, por favor. Vereador Gideão. Assim sendo, com a palavra, novo vereador Gideão. Novo vereador Gideão. Cumprimentar a nossa presidente, vereadora Neide Amaura Pimentel, os demais membros da mesa diretora, os nobres vereadores, o público da galeria que acompanha mais este trabalho legislativo, aos internautas que de casa também acompanham os trabalhos dessa Casa de Leis. A minha fala aqui nessa noite, ela trata de um dos princípios mais importantes do nosso sistema político brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. E também de uma das proteções mais importantes no seio da sociedade, que é da proteção da criança e do adolescente. Um governo que não se atenta para este princípio é um governo que não se preocupa com as pessoas. É um governo que não prioriza a vida. E hoje o município de Serra é um município hoje que vive a política do medo. Hoje a Serra vive o medo. As famílias de Serra hoje vivem sob a tensão do medo. Hoje o nosso povo serrano é um povo cabisbaixo, aonde a baixa estima tem tomado conta da sociedade serrana. Desde os moradores, aos comerciantes, aos empresários de nosso município. Por onde passamos, nós encontramos lamentos, nós encontramos um povo sofrido, um povo angustiado, um povo com medo. Comércios trancafiados,
aqueles que não baixaram as portas, porque quebraram, aqueles que ainda estão funcionando, a grande maioria deles funcionando no cadeado as portas. O cliente tem que bater, aí o proprietário vai lá, abre o cadeado, ele entra, atende ele, depois fecha novamente. A Serra se tornou a cidade do medo. Mas eu quero chamar a atenção aqui nesta noite para a questão da criança e do adolescente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a lei que rege a proteção desses pequeninos. E muitos dizem, o futuro da nação, o futuro do nosso país, são as crianças, são os adolescentes, são os jovens. Eu estive participando de uma reunião e trago aqui nessa noite a denúncia sobre crime contra a dignidade das crianças e dos adolescentes do município de Serra. O Conselho Tutelar deste município me convidou para uma reunião. E eu participei da reunião com o Conselho Tutelar. E eu disse ali aos conselheiros tutelares naquela reunião que se eu não trouxesse o que me foi relatado para essa tribuna de Casa de Leis, eu também estaria cometendo um crime, o crime da omissão, de saber de uma situação e como homem público e como legislativo e como investido do dever obrigação de fiscalizar, eu me calasse. Pois bem, estive ali, vereador Nassib, conversando com os conselheiros tutelares de Serra, e dizer para vocês que hoje o Conselho Tutelar de Serra é uma mera formalidade que a lei exige. Não funciona. Não funciona. Hoje o Conselho Tutelar de Serra, ele existe para atender uma formalidade da lei, mas na sua essência ineficaz e inoperante. Me relataram que hoje o Conselho Tutelar, na reunião que participei, não tinha recurso sequer para tirar a cópia de uma foto, para imprimir uma foto. Não tinha toner para impressora do Conselho Tutelar de Serra. Me relataram que o Conselho tinha lá veículos do Conselho Tutelar, vereador Basílio, mas sem combustível para poder rodar e os conselheiros desempenharem o seu papel conforme precisam. Conselheira me relatou no dia da reunião que a sede do Conselho Tutelar de Serra Sede estava com a água cortada. Queridos, eu estou falando do Conselho Tutelar. Eu estou falando do órgão responsável pela proteção das crianças e adolescentes do nosso município que vivem em estado de emergência. E ali eu ouvi da voz e da boca de vários conselheiros a situação precária e caótica porque passa esse instituto no município de Serra. Uma vergonha. E ali puderam nos mostrar vários dispositivos da lei, porque a lei já existe. Nós temos lei municipal, senhora presidente. Nós temos lei estadual, nós temos lei federal,
Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde está ali normatizado, artigo por artigo, inciso por inciso, alíneas dos deveres e obrigações do poder público para com a criança e o adolescente, para com as políticas públicas de proteção a essas crianças e a esses adolescentes que vivem uma situação de necessidade de proteção. Mas o município de Serra não cumpre. Não cumpre. A Serra não está cumprindo com seu dever ou obrigação para com o Conselho Tutelar. É uma vergonha o que hoje acontece em nosso município com relação às políticas que tratam da dignidade da pessoa humana. Um município que se orgulha de dar valor às coisas, mas ignora o ser humano. Então eu saí daquela reunião, vereador Aldair, muito triste. Eu saí muito triste daquela reunião, onde eu conversei com os conselheiros tutelares desse município. Eles que me relataram, não fui eu que procurei o conselho tutelar, não. Foi eles que me chamaram para a reunião. Eu não fui ali para fiscalizar o conselho tutelar, não. Eu fui convidado a estar lá para ouvir deles os relatos. E trago-os aqui nesta tribuna, nesta noite, para ficar registrado nos anais dessa Casa de Leis, para constar da ata desta sessão, que hoje o município de Serra, o Poder Público Municipal de Serra, ele ignora o Conselho Tutelar de nossa cidade. Conselheiros sem nenhuma proteção para o trabalho deles, sem nenhuma garantia para poder desempenhar a função deles, que é uma função por demais importante, e precisa muitas vezes até do amparo da força policial, para eles poderem cumprir com aquilo que a lei determina que eles façam. Princípio da dignidade da pessoa humana. A Serra ignora. A Serra ignora. E nós estamos falando de crianças e adolescentes vulneráveis. 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 Aonde o município deveria evidenciar todos os seus esforços, aonde o município deveria investir fortemente, dar suporte, dar estrutura, dar condição de trabalho, dar garantia para os conselheiros tutelares, porque é um instituto que trata da vida, que trata da proteção da vida das crianças e dos adolescentes. Hoje, uma mera fachada no município de Serra. Hoje, uma mera formalidade, como outras questões, como outras políticas que tratam da dignidade da pessoa humana, mas que não atende na essência o objetivo pelo qual existem. E eu posso citar moradores em situação de rua. Os moradores em situação de rua desse município, e eu convido aos senhores que estão me ouvindo através da internet, eu convido aos senhores e às senhoras que estão na galeria, que façam uma visita ali no Cimento Nassau, antiga sede do Cimento Nassau, no bairro Rosário de Fátima. Vão lá agora ou amanhã cedo, e vocês vão ver o que é falta de dignidade para com a pessoa humana. Os moradores em situação de rua, ali no bairro Rosário de Fátima. O município fecha os olhos. Ele fecha os olhos. Aí existe um programa chamado POP,
POP, para os moradores em situação de rua, um programa ineficaz, ineficiente também, um programa que quer, ofertando um pão com manteiga de manhã e 2 marmitas, dizer que estão fazendo social nesse município, que não tem uma política clara, concreta, de recuperação, de ressocialização daqueles que mais precisam do poder público. Moradores que, quando mais precisam, são colocados para fora do projeto, para dormir na rua, vulneráveis a todo tipo de investimento, de investidas, quer seja da droga lícita, como das drogas ilícitas. E aí o poder público, ele sustenta o vício e a droga, porque quando ele oferta somente um pão com manteiga e 2 marmitas, e quando ele não tem políticas públicas, quando na hora mais vulnerável que é a noite, ele bota esses cidadãos, essas cidadãs, para dormirem na rua, no relento, ele está alimentando o consumo de drogas nesse município. O poder público, ele acaba promovendo com que as pessoas se droguem nesse município, porque o projeto é falho, ele é incompleto, ele não trata das pessoas. Uma mera fachada. E são milhares de reais investidos nessa política pública ineficaz e ineficiente com relação aos moradores em situação de rua. Ora, se nós não temos cuidado para com as nossas crianças e adolescentes, se nós não temos o cuidado para com os moradores em situação de rua, porque quem está ali tem um problema por trás dele. Ninguém vai morar na rua porque quer, não. Ninguém vai ser morador em situação de rua porque um dia ele amanheceu e disse, vou viver na rua. Não, é porque na raiz do problema tem um problema social, tem uma situação a ser resolvida, que precisa de profissionais, que precisa de um atendimento especial, e cabe ao município essas políticas públicas. Está normatizado na nossa Constituição Federal, está normatizado em várias leis esparsas do nosso ordenamento jurídico. As leis já existem, mas não são cumpridas nesse município. Muito obrigado. Novo secretário, ordem do dia. Ordem do dia da sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2016. Veto número 17, processo veto total ao autógrafo de lei número 4.559/2016, que dispõe sobre a anistia de faltas dos servidores públicos do município da Serra que aderiram à greve de 2015, de autoria do vereador Aldair Celestino Xavier. Discussão na matéria, presidente. Em discussão, veto número 17. Novo vereador Basílio. Queria solicitar aos demais vereadores, aos novos colegas, que votassem pela derrubada desse veto, para estar apoiando aos servidores que ganham salário baixo, que fizeram uma greve legítima e que, infelizmente, o prefeito cortou os dias de greve desse pessoal. Então, vereadores, votem com consciência, votem no servidor, tá? Vamos esquecer se o prefeito manda aqui na Câmara. Votem com consciência, são servidores que realmente fizeram por merecer, carregam essa serra nas costas e merecem que seja realmente iniciado esses dias que foram cortados deles. Tem um direito, presidente. Discussão do veto. Discussão do veto, novo vereador Boy. Presidente, o que me preocupa é justamente a saída de alguns vereadores aqui, porque nós vamos discutir um projeto que é importante para a população, é importante dos servidores. E nós temos que manter e classificar que o direito de greve é um direito de todo mundo.
E por que não restituir esses dias descontados dos pobres coitados dos servidores que já são sacrificados com salário tão reduzido? Então eu vou votar a favor da derrubada do veto, presidente. Senhor presidente, pela ordem depois. Novo vereador Aldair. Senhora presidenta, como já foi colocado aqui anteriormente, esse projeto de lei, ele veio justamente para dar anistia com relação às faltas que houve naquela greve. É importante que realmente que anistie esse projeto, essa greve, até mesmo porque pela questão do quinquênio, dos descendentes dos servidores, para que os mesmos não fiquem no prejuízo. Eu peço ao plenário, né, que trabalhemos com a derrubada desse veto. Obrigado. Senhor presidente. Novo vereador Gideão. Senhor presidente, vereador Aldair, eu espero que nessa noite essa Casa de Leis seja pelo menos coerente. Pelo menos coerente. E eu quero agora que os servidores públicos de Serra estejam atentos, porque na época, quando essa Casa de Leis aprovou pela anistia, todos, para fazer uma média com servidores públicos, votaram favoráveis, vereador Aldair. Votaram favoráveis. Eu quero ver agora, quando o prefeito vetou, o comportamento da sua base aliada que está se retirando do plenário. Covardemente se retirando do plenário. Eu quero ver agora o comportamento dos vereadores que votaram favorável na época para fazer média com o servidor público, permanecerem aqui dentro e votarem pela derrubada do veto do Executivo. É agora que nós vamos ver realmente quem é quem nessa Casa de Leis. Eu voto pela derrubada do veto, senhora presidente, porque é a política do medo, é a política da perseguição que querem implantar nesse município e que perdura já há tantos anos. O mínimo que nós temos que ser coerente é com o nosso voto. Se o meu voto original foi pela aprovação do projeto, como que eu vou mudar meu voto agora quando vem um veto do prefeito? Temos que ser coerente com aquilo que votamos nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Novos vereadores, nós vamos fazer a apreciação do veto. Esse projeto, ele foi votado por unanimidade, em defesa dos servidores. E o chefe do Poder Executivo, o prefeito do município, vetou. E agora eu não quero acreditar que uma casa que defende também os servidores do município, né? Servidores do município, venha votar contra os servidores da nossa cidade. Servidores da nossa cidade, servidores esses que prestam um serviço à nossa sociedade. É um projeto importante e que vem defender o servidor da nossa cidade. O servidor da nossa cidade. Até porque nós temos, infelizmente, hoje, um prefeito que não defende o servidor. Infelizmente. Então eu vou solicitar ao secretário que ele faça a recomposição de quórum, que os vereadores possam mais uma vez colocar a sua presença, para que a gente possa estar vendo quais são os vereadores que estão presentes nessa sessão e que também vão apreciar esse projeto que defende os servidores do município da Serra. Nove vereadores, por favor, marcar presença para recomposição de quórum. Assim sendo, em votação, o veto número 17/2016, processo, veto total da autógrafo de lei 4.559/2016, projeto de autoria do vereador Aldair, em discussão, em votação.
Quem for favorável ao veto, sim, e contra o veto, não. Derrubada do veto, não. Então, todo mundo não, por favor. Eles estão fazendo a correção na máquina. Não, tá votando. Estão fazendo, tá valendo sim. Ok? Só um minuto. O Yuri está pedindo 1 minuto, por favor, vereadores. Faz votação aberta nominal. Nós estamos com um problema no sistema. Vamos votar nominal. Cada um utiliza o seu microfone e vota nominalmente. Nobre secretário, por gentileza, anote o nome dos vereadores, como irão votar. Como vota o vereador Rodrigo? Não. Vereador Chambinho? Não. Vereador Não. Ricardo. Vereador Aldair? Não. Vereador Nassib? Não. Vereador Tio Paulinho? Não. Basílio? Derrubada do veto. Tio Paulinho, Toninho? Não. Sabino? Não, presidente. Gilmar? Voto não, presidente. Jorjão? Não. Gideão? Pela derrubada do veto, meu voto é não. Vereador Boy? Presidente, a favor da categoria, não. Vereador Aécio? A favor da categoria, eu voto não. Quero deixar registrado que eu, como presidente, não posso votar na matéria. Se fosse para votar, com certeza iria votar junto com os servidores. Contagem de voto, nobre secretário. Presidente, com a ausência do vereador Auredi César Nunes, com a falta do vereador Davi e a ausência do vereador Guto Lonezoni, José Raimundo, Luiz Carlos Moreira, com a falta do vereador Marcos Tongo e com a ausência do vereador Miguel da Policlínica, 14 votos a favor, nenhuma abstenção, nenhum voto contra. Com a votação e presença do vereador Aécio Leite, Aldair Xavier, Alexandre Chambinho, Antônio Boy, Basílio da Saúde, Gideon Svêncio, Gilmar, Jorjão, Nassib, Neida não pode votar porque só matéria de 2/3 em caso de empate. Pastor Ricardo, Rodrigo Caldeiras, vereador Sabino, Tio Paulinho e Toninho, todos esses favoráveis da derrubada do veto. Portanto, o veto foi derrubado. Veto derrubado. Justificativa no vereador Aldair. Senhor presidente, essa é uma grande vitória para os vereadores, que foram para os vereadores não, para os servidores efetivos que foram massacrados naquele momento, né? Graças a Deus a Câmara, né, os vereadores aqui presentes entenderam essa questão e em nome dos servidores eu quero agradecer a todos os vereadores que tiveram a consciência e votaram pela derrubada desse veto. Nobre secretário. Veto número 19, processo veto total ao autor de lei número 4.558, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de bombeiro civil pelos estabelecimentos de menciona autoria de vereador Ricardo. Questão de ordem. Votos, o veto do Poder Executivo Municipal. Veto número 19. Questão de ordem. Veto número 19, em discussão. Para discutir, em discussão, nobre vereador. Eu gostaria que os edis quebrassem o veto, porque é de grande relevância o bombeiro civil, na brigada do bombeiro civil, no estabelecimento. É uma classe que está crescendo. Há empresas grandes que têm os bombeiros civis. O porquê não adequar esses bombeiros civis, são trabalhadores, ter a aprovação. Eu li o processo, alguns pareceres foram favoráveis, outros foram contra, dentro do processo. Então, eu gostaria que os edis quebrassem o veto. Discussão. Em discussão, novo vereador Basílio.
Queria parabenizar, né, o pastor Ricardo pelo projeto, pastor. É um projeto realmente de alta relevância. São profissionais que ficam confinados em espaço que contém uma alta quantidade de público e realmente eles são de grande importância, porque eles podem salvar a vida nesse estabelecimento. Então é uma pena que o prefeito da Serra, mais uma vez, sem sensibilidade nenhuma, vetou um projeto de tanta importância. Parabéns, doutor Ricardo. Eu estou com o senhor. Novo vereador Toninho. Presidente, eu voto contra a derrubada do veto, eu voto sim pela manutenção do veto, porque esse projeto é um projeto que está previsto na Constituição Federal, artigo 37. Novo vereador Gideão. Senhor presidente, da mesma forma, esse projeto foi aprovado por essa Casa de Leis, aprovação unânime, e o mínimo que nós temos que ser agora é coerente em derrubar o veto. Não tem justificativa que dê conta para querer ser a favor do veto agora. E se já está previsto em legislação, o que impede então? O que impede? Fortalece ainda mais. Se já tem previsão, qual o empecilho para se botar em prática essa lei? Então eu voto também pela derrubada do veto, para ser coerente com aquilo que votamos nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Assim sendo, em votação, veto número 19. Novo vereador? Quer fazer justificativa no microfone, novo vereador? Consegue? Ok. Novo secretário. Presidente, concluída a votação, com a ausência do vereador Auledi César Nunes, com a falta do vereador Davi, com a ausência do vereador Guto Lonezoni, José Raimundo Peça, Luiz Carlos Moreira, com a falta do vereador Marcos Tongo, com a ausência do vereador Miguel. Deu 13 votos na derrubada do veto e 1 voto a favor do veto. Portanto, o veto foi derrubado. Veto derrubado. Novo secretário. Presidente, concluída a ordem do dia. Encerrada a presente sessão e a próxima será regimental.